Hoje nós começamos o L'Echaim com uma entrevista super interessante que eu trouxe para vocês, de um assunto muito vasto, muito polêmico, mas que a gente vai ter aqui algumas pinceladas de uma pessoa que é expert, tem um consultório, é vice-presidente da ABRAD, que é a Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica, o Sérgio Areias. Sérgio, muito obrigado por você ter vindo aqui ao nosso programa. Tenho certeza que o telespectador vai adorar o assunto e tenho certeza que a gente não vai esgotar hoje esse assunto tão complexo e tão interessante, né? Eu acho que para a gente começar, porque tem gente que não tem nem essa informação. O que é radiestesia? Bom, você falou que o assunto é vasto e, na verdade, ele é muito apaixonante, né? A gente é apaixonado por esse assunto. E a radiestesia nada mais é que uma disciplina que trata da sensibilidade humana às radiações do ambiente. A gente sofre várias influências de radiações do ambiente, nesse mar, nesse oceano de radiações que a gente tem, tanto das eletromagnéticas, das tecnologias novas, quanto de outras do ambiente, mesmo da terra, do subsolo, das pessoas e de todo o entorno da nossa vida. E o nosso inconsciente, ele sente e percebe tudo isso. Mas ele não passa isso para o nosso consciente, senão a gente ficaria louco de tanta informação. Certo. Né? Então, tem um filtro. Seria mais um sentido que a gente tinha que ter. Isso. Então, existe um filtro dessa passagem de informações, de tudo que a gente percebe. A radiestesia é apta a selecionar determinadas frequências e trazer para o consciente, através de alguns instrumentos, movimentos capazes de trazer à consciência a informação dessas radiações. Medi-las, qualificá-las, quantificá-las. Né? Essa é a disciplina da radiestesia. E como é que a gente pode usar a radiestesia de forma prática para melhorar o nosso bem-estar, o nosso dia a dia? Ela é usada em várias áreas do saber humano, né? Inicialmente, ela foi usada muito para pesquisa hidromineral, para busca de água. Depois, na Europa, eles usaram muito na pesquisa de minérios, minério de ferro, cobre, estanho. Então, muitas minas na Europa foram descobertas por radiestesia. E depois de um tempo, né, algumas décadas atrás, usadas em todas as áreas, na área de saúde, medicina, veterinária, homeopatia, nutricional, pesquisa agrícola, pesquisa química. Então, você pode medir tudo tudo tem vibração, tudo no universo tem vibração. E você pode comparar padrões de vibrações e frequências de tudo que existe. Basta treinar essa mente, né, numa coerência, numa convenção que você faz com o instrumento e a mente, né, é uma parceria. Uma parceria. Que aí você consegue medir o que você precisa descobrir. E existe, como você falou que existe vários departamentos que a gente pode usar a radiestesia, você é um radiestesista que podia ser, por exemplo, especialidade em uma coisa, o outro radiestesista especialidade em outra. Sim. Um tem mais facilidade em achar água. Sim. Na associação nós temos, por exemplo, um departamento de geobiologia e, por exemplo, um geólogo que trabalha com radiestesia na pesquisa de busca hidromineral com índice de acerto altíssimo, muito mais do que qualquer outro instrumento. Então a sensibilidade dele é mais treinada para a água. A sua saúde? A minha saúde, a minha área é saúde. Então, você tem um consultório. Isso. A gente compara muito o que acontece no ambiente com a saúde. Então, se houver alguma coisa do ambiente que atrapalha a saúde, eu sou capaz de identificar. Por exemplo? Olha, várias perturbações do sono das pessoas, às vezes, estão... Os relatos das pessoas, assim, eu mudei para essa casa e depois fico acordando às 3 horas da manhã, depois eu durmo de novo, mas acordo muito cansado, irritado, e começa a ter vários sintomas, transtornos do sono por conta desse ambiente. Aí fala, eu viajo para a casa da sogra, por exemplo, eu durmo muito bem na casa da sogra, apesar de não compartilhar. Apesar de ser a sogra. Apesar de ser a sogra. Mas às vezes é o ambiente, as pessoas não sabem identificar. E está te incomodando lá alguma energia que não deixa seu sono. O corpo reage. O corpo reage com aquilo que não é natural para ele. E isso depois vai aparecer alguma... Pode somatizar alguma coisa. É. Isso. Ao longo dos anos, como é uma frequência muito... A frequência do ambiente é muito... Tênue. Tênue. Demora alguns anos para instalar uma patologia. Mas está lá te incomodando. Mas instala uma patologia, às vezes patologias sérias. Entende? A gente tem casas e casos, né, de pessoas assim, naquele determinado imóvel, todos que moraram lá tiveram o mesmo tipo de patologia ao longo de dezenas de anos. Então Por exemplo, delatante. Independente de a gente
ser radiestesista ou não, eu tenho certeza que todo mundo em casa, ou vocês ou tem alguém na família que sente isso. Se você entra num ambiente e fala assim, nossa, esse ambiente eu não gostei, que ambiente carregado. A gente ouve isso todos os dias, né? Sim. Isso é um sinal de uma energia ruim no lugar. O nosso problema é que quando você tem uma sensação de alguma coisa nociva, é qualificá-la. Da onde vem? Da onde vem, porque pode ser de N mil frequências, pode ser do subsolo, pode ser um problema de radioatividade no subsolo. Subsolo, o que poderia ter para trazer essa energia ruim? Isso, coisas que estão lá no subsolo há milhões de anos. A gente chega, constrói uma casa em cima, não faz essa medição e pode estar morando em cima, por exemplo, de urânio, que é um material radioativo e mata. Então o certo seria você fazer uma consulta antes de construir. E isso é melhor. Ou, se depois de construir, ver o que aconteceu para poder corrigir. Para tentar compensar essa radiação. Algumas são compensáveis. Algumas outras não. Às vezes a indicação para a gente falar, olha... Muda porque... Já aconteceu? Já aconteceu. Muda? Muda porque radioatividade é uma coisa que desagrega a matéria, dá câncer muito rápido. E aí você pega o histórico da família, por exemplo, é assim, é um caso concreto. A pessoa tinha várias casais de cachorro de várias raças diferentes, todos com câncer. O marido morreu de câncer, o filho tinha leucemia. Aí você fala, poxa... É uma coisa errada. Isso não passa, isso não é vírus que passa de cachorro para cachorro, claro, do dono para o cachorro. Que não é a genética da família, é o cachorro. Aí também. você vai avaliar o local, tem radioatividade, tinha gás radônio, que é um gás radioativo, não tem cheiro, é inodoro, não tem... Puxa vida. Não tem cor, não tem nada. Ele concentra no local e aquilo é... Esse não dá para compensar. Não dá, porque você respira aquilo. O que dá para compensar? Alguma falha geológica? Isso, alguns problemas do subsolo de ordem estrutural dá para você emitir compensações. Algumas outras não vale a pena, como a radioatividade não vale a pena. A gente tentar compensar porque a gente perde para ela, entendeu? Entendi. Ela é soberana, ela tem uma frequência desagregante da matéria. Ela rouba a carga elétrica. Mais barato sair fora. É mais barato. O resto você consegue compensar. O resto a gente consegue compensar. Agora, é engraçado, você fala assim, quando eu entro no ambiente me sinto mal. Pode não ser só da casa, pode ser das pessoas, pode ser de questões mentais, emocionais. Então, a energia das pessoas que estavam lá. Pode. Mas isso a radiestesia não... A gente mede, a gente descobre qual é a frequência que está ruim. E aí propõe soluções, né? Às vezes as pessoas são as grandes responsáveis por exemplo, um ambiente bom, né? Eu vou para uma casa e fico sabendo depois que essa casa teve uma tragédia lá. Isso. Existe essa energia da tragédia dentro da casa. Fica memória lá. E precisa ser resolvida. Precisa ser resolvida. Porque aquilo está incomodando. Fica incomodando. Algumas vezes sim, algumas vezes não tem regra. Tem algumas pessoas que são mais sensíveis. Mais sensíveis. Tem pessoas que, assim que mudaram para determinado local, começaram a adoecer. E aí você fala assim, poxa vida, e quando você viaja, quando você não, eu me sinto bem, aí ela associa isso a outros fatores. Eu estou descansando, isso. Eu estou trabalhando em São Paulo. Aí a gente propõe, fala assim, qual lugar que você não gostaria de ficar na casa de um parente, por exemplo. Aí você vê que o parente lá dorme bem, descansa, mas ele não gosta do parente. Fala, vai dormir lá. Se fosse uma questão emocional, você não ia dormir bem nesse local. Porque não gosta da pessoa. Você vai lá e dorme bem. Aí a gente faz testes desse tipo para a pessoa se conscientizar. Que é o local. Que é o local. Às vezes é do local e não adianta. Tem que consertar o ambiente.